Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha um resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Uma semana movimentada. Tivemos as sustentações orais dos julgamentos sobre esterilização voluntária e sobre nepotismo em cargo político. E decisões sobre uso de trajes religiosos em documentos oficiais, sobre a legalidade de um cadastro de pedófilos e ainda a permissão de compartilhamento de dados telefônicos sem autorização judicial para investigações de crimes graves. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Juntos porque também está aqui comigo Karina Zucolotto, nossa consultora jurídica. Karina. Olá, Daniel. Muitos julgamentos que aconteceram essa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e que vale a pena todo mundo conferir junto com a gente nesse Plenárias cada detalhe dessas decisões, porque com ordem judicial ou sem ordem judicial, os crimes graves serão investigados. Então vamos lá, mãos à obra. Começamos com um assunto que chama a atenção de todos. O Estado pode definir critérios para a vasectomia e laqueadura, por exemplo, aqueles métodos contraceptivos cirúrgicos definitivos? Esse assunto está em pauta. Nesta semana, os ministros ouviram as manifestações das partes interessadas. A laqueadura e a vasectomia são procedimentos de esterilização que funcionam como métodos contraceptivos. Na prática, permitem que homens e mulheres optem por não ter filhos. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, questionando trechos da Lei do Planejamento Familiar. Primeiramente, a norma estabelecia restrições para a esterilização voluntária, como a obrigatoriedade da mulher ter autorização expressa do cônjuge, idade mínima de 25 anos ou 2 filhos vivos, para ser submetida ao procedimento. Desde março do ano passado, passou a vigorar uma nova lei que mudou a regra para 21 anos e autorizou a realização do procedimento logo após o parto e excluiu a necessidade de autorização do cônjuge ou companheiro. O partido alega que as exigências afrontam os direitos fundamentais das pessoas e contrariam tratados internacionais firmados pelo Brasil. A ação foi levada para julgamento no plenário com as sustentações orais. A advogada do PSB, autor da ação, foi a primeira a se manifestar. Ela argumentou que as restrições são arbitrárias e ferem a autonomia da mulher sobre seus direitos reprodutivos. A norma que se debate aqui hoje é ultrapassada e confere indevida limitação aos direitos reprodutivos. Assim, é preciso corrigir a inconstitucionalidade que advém da sua redação. Como se sabe, o desenvolvimento dos métodos contraceptivos constituiu um avanço significativo na luta contra a moral que submetia a mulher exclusivamente ao papel da reprodução, de forma que são verdadeiros mecanismos de concretização da dignidade da pessoa humana. O direito humano básico de escolher sobre ter ou não filhos e em que número consta de muitos acordos globais, inclusive a Conferência Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento de 1994, realizada no Cairo, que conferiu papel primordial à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos. Na sequência, foram ouvidas partes interessadas no julgamento. A gravidez indesejada pode prejudicar a saúde, o bem-estar, as finanças e os resultados educacionais de pessoas afetadas, especialmente as mulheres. Precisamos de políticas públicas em prol das mulheres. Todo avanço na consagração do direito das mulheres é atrasado. Necessitamos de acesso a métodos contraceptivos, não de restrições. É preciso que essa Suprema Corte, como sempre na garantia dos direitos individuais, reafirme, presidente, que cabe à mulher e somente a ela exercer todas as escolhas relativas à maternidade e, dentre tais, a de ter ou não filhos, quando entender conveniente. Isso aqui. É inadmissível, ao nosso ver, qualquer ingerência do Estado nessa seara, estabelecendo uma idade e uma prole ideal, como dito aqui, que impeçam a autonomia
e, em última análise, o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que entrevistou mais de 24 mil mulheres e concluiu, como já dito aqui, que 55,4% delas, das mulheres brasileiras com filhos, não planejavam a gestação. Complemento esses dados. 29,9%, praticamente 30% dessas mulheres não queriam ser mães em momento algum. 2% delas, ministra Carmen Lúcia, disseram que tentaram abortar. Isso sem contar, evidentemente, todas aquelas que omitem isso dos entrevistados por vergonha, por constrangimento, e que tentaram abortar, mas não revelaram, né, ou efetivamente abortaram. Boa parte deste universo, 17% dessas mulheres são mães e possuem entre 10 anos de idade, um grande número, e 19 anos de idade. Justamente a faixa etária que o legislador impôs como restrição para que se opte pela esterilização voluntária. Nós acreditamos que o foco não seja proibir que pessoas capazes optem pela laqueadura ou a vasectomia, mas garantir que tenham conhecimento claro acerca da irreversibilidade do método e, o mais importante, que elas tenham acesso a outros métodos reversíveis, a caso queiram, claro. Esse ponto, portanto, a decisão livre, consciente e bem informada é, na visão da Defensoria Pública da União, o fator mais importante a ser ponderado, independentemente da pessoa que, obviamente, plenamente capaz, opte pelo método contraceptivo. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado com os votos dos ministros em outra sessão, ainda a ser marcada. Outra discussão em que ouvimos as sustentações orais foi sobre nepotismo em cargos políticos. O plenário vai decidir se a nomeação de parentes de até 3º grau para estes postos afronta a Constituição. Marta Ferreira. A lei que gerou a discussão é do município de Tupã, em São Paulo, e permite a contratação de parentes de autoridades a cargos políticos. O Ministério Público do Estado de São Paulo questionou a lei no Tribunal de Justiça Paulista, argumentando que a contratação de familiares para secretarias descumpre a súmula vinculante número 13 do Supremo. Publicada em 2008, estabelece que a nomeação de parentes até o 3º grau para cargos de comissão ou confiança e funções gratificadas na administração pública viola a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do MP e o município recorreu ao Supremo. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pela Corte servirá de parâmetro para processos semelhantes nas instâncias inferiores. Na sessão desta quarta-feira, houve a sustentação oral do representante do Ministério Público de São Paulo. A proibição do nepotismo, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, não deve ser excluída da alta administração, ministro Zanin, ministro Nunes Marques. Não deve ser excluída, meu caro Procurador-Geral, doutor Paulo, não deve ser excluída do primeiro escalão, pois a sua prática mais contundente se situa nesse nível, e é nesse nível que se desgastam os valores éticos da administração pública. Cerrar os olhos à tradicional experiência administrativa do nepotismo nessa instância administrativa é se distanciar dos cânones republicanos, como se ainda, em pleno século XXI, ministro Barroso, vivêssemos sob o palio dos Borgias ou dos Bonapartes. Depois da sustentação oral, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux. A primeira decisão do plenário nesta semana foi sobre o uso de trajes religiosos em foto de documentos oficiais. Pode ou não pode? Veja o que foi decidido. A discussão chegou ao Supremo porque uma freira da congregação das Irmãs de Santa Marcelina, no Paraná, teve negado pelo Detran do Estado o direito de usar na foto da Carteira Nacional de Habilitação o hábito religioso. O Ministério Público Federal, então, entrou com ação na Justiça. Nas instâncias inferiores, ela e outras religiosas católicas tiveram direito ao uso do traje garantido.
A União então recorreu ao STF, alegando que a liberdade religiosa não pode se sobrepor a uma obrigação legal imposta a todos os cidadãos. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão vale para todos os processos semelhantes em andamento no país. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele começou o voto destacando que a religiosidade no mundo contemporâneo ainda ocupa espaço muito importante na vida social e no imaginário das pessoas, não sendo possível negligenciar seu papel. Barroso também entende que impedir o uso de trajes religiosos em fotos oficiais é um exagero. Não há razoabilidade nessa restrição, não há proporcionalidade em sentido estrito, até porque, embora possa haver exceções, religiosos não fazem parte de um grupo especialmente perigoso da sociedade para se ter uma preocupação mais relevante em matéria de segurança pública. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator. Sugeriram ainda um acréscimo na tese, para constar a visibilidade da testa, face e queixo da pessoa, conforme estabelecido em uma resolução do CONTRAN. Assim, por unanimidade, o plenário do Supremo negou o recurso da União, permitindo trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. Ficou definida a seguinte tese. É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível. Karina, aqui os ministros reforçaram bastante, até no início mesmo do julgamento, o fato de que o Estado ser laico não significa que as pessoas não devem ter a sua liberdade religiosa assegurada. E também houve um conflito aqui de bastante discussão, que foi segurança pública versus liberdade religiosa. Daniel, é importante a gente lembrar que esses direitos fundamentais, e nunca é demais dizer isso, que eles não são direitos absolutos. Há, de um lado, uma liberdade religiosa que é garantida pela Constituição, mas, de outro lado, há o dever do próprio Estado em garantir a segurança pública de todos os cidadãos e de todas as pessoas que se encontram no território nacional. Então, havendo uma necessidade de proteção da coletividade versus um direito individual, é necessário que os ministros, ao interpretar a Constituição, pondere qual valor deve prevalecer nesse caso. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse prevalecer essa exigência pelo Estado de que não se pode usar chapéu, boné ou qualquer outro adereço, mesmo a veste, o hábito da freira, para fotos oficiais, se porventura essas vestimentas não comprometerem a visibilidade total do rosto, ou seja, não prejudicar a identificação dessa pessoa, é uma exigência desproporcional. E sendo desproporcional, desarrazoada, não deve prevalecer no texto. Essa interpretação não seria a melhor e deve ser declarada, portanto, inconstitucional. Então, para os ministros, a utilização, no caso aqui, do caso concreto, nesse recurso extraordinário, do hábito das freiras católicas para fazer a foto oficial, deve prevalecer, inclusive, para outras religiões, desde que não haja o comprometimento da identificação. E, havendo essa identificação, fica garantida a segurança pública, a coletividade, dentro do papel do Estado e garantida também, de toda forma, essa manifestação da liberdade religiosa, que é um direito fundamental, está previsto na Constituição e deve ser preservado. Então, mais uma vez, se houver, porventura, pela legislação, alguma restrição a qualquer direito fundamental, é preciso que haja um fundamento, uma justificativa e que ela seja proporcional. Para os ministros, a proibição prevista na lei seria excessiva e desproporcional, portanto, inconstitucional. E no próximo bloco, o STF decide que cadastro de pedófilos criado por Mato Grosso não afronta a Constituição, mas ajusta as regras. E ainda, os ministros autorizam um compartilhamento de dados sem autorização judicial para a investigação de crimes graves. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com plenárias. A criação de um cadastro para pedófilos em Mato Grosso veio parar aqui no STF.
Os ministros entenderam que as leis que criaram o rol são válidas, mas aprimoraram os critérios para que os criminosos apareçam na lista e as vítimas não sejam identificadas. As leis estabelecem a divulgação de nomes, fotos e outros dados processuais dos condenados com o intuito de informar a população. As normas foram questionadas no Supremo pelo governador do estado de Mato Grosso. Ele argumenta que as leis estaduais criam um novo efeito da condenação criminal, além dos já previstos no Código Penal e em outras leis criminais. O governador alega ainda que a veiculação de fotos, dados pessoais e processuais dessa pessoa na internet viola a função ressocializadora da pena, a dignidade da pessoa humana e o direito à imagem, à honra e à intimidade dos condenados. O caso havia iniciado em plenário virtual, mas a análise foi levada para o plenário físico. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que havia votado para manter as leis. Na retomada do julgamento, Moraes fez alguns esclarecimentos. A justificativa, toda a discussão feita para a elaboração da lei é que isso permite a elaboração de uma política de proteção da violência sexual, principalmente. Esses dados permitem que nas escolas, nos cursos nas escolas, seja possível adequar a política pública de prevenção de violência sexual dentro da família. A violência sexual, aquela que é a mais escondida, é a mais difícil de combater. E a possibilidade desse cadastro ser constituído com isso é muito importante. Por quê? Porque se não houver no cadastro isso, como os processos são difusos e sigilosos, não é possível montar uma política pública com base nesses dados. Os ministros discutiram alguns dispositivos para evitar expor as vítimas. O plenário, então, decidiu que apenas o nome e a foto do condenado por decisão definitiva poderão ser acessados publicamente. Após o cumprimento da pena, o acesso será restrito. Os demais dados estarão disponíveis para autoridades policiais, exceto aqueles que identifiquem a vítima. A íntegra do cadastro só poderá ser acessada com autorização judicial. O tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão o suspeito, indiciado ou constante do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.315, de Mato Grosso, e conferir ao inciso 1 do artigo 4º da mesma lei interpretação conforme a Constituição, considerando que o termo condenado se refere apenas àquele que tenha contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Ademais, acrescentou-se interpretação conforme a parte final do artigo 4º, inciso 1, para que, onde se lê reabilitado, lê-se cumprimento da pena. E, por fim, os dados relativos à identidade da vítima não estarão disponíveis para as autoridades constantes do inciso 2 do artigo 4º, salvo por autorização judicial. Karina, aqui uma grande discussão que os ministros debateram ao longo da sessão foi sobre quem pode acessar os dados dessa lista, desse cadastro. Preocupação em preservar a identidade, principalmente das vítimas. Como que ficou? Quem vai poder ter acesso? Olha só, todos os internautas podem ter acesso a esse cadastro, pode buscar ali, saber quem são esses pedófilos, mas de forma alguma a identidade das vítimas poderá ser alcançada. Então, houve uma restrição da publicidade dessas informações, porque os ministros entenderam que seria necessário preservar a intimidade e a privacidade, envolvendo principalmente crianças, né? Crianças e adolescentes. Mas esse foi apenas, como a gente viu na conclusão, aí quando o ministro acaba finalizando o julgamento, foi um dos três pontos que os ministros decidiram sobre esse cadastro. Então, primeiro tem em relação com essa publicidade do nome e mesmo havendo a necessidade pelas autoridades públicas para que políticas públicas sejam feitas para coibir e prevenir esses crimes de pedofilia, é preciso que para acessar esse cadastro na íntegra haja autorização judicial. Então,
os cidadãos podem acessar o cadastro sem ordem judicial, mas não terão direito ao acesso aos nomes ou identificação das vítimas. Mas podem saber quem são essas pessoas condenadas por pedofilia, desde que haja trânsito em julgado da sentença que condenou. Esse foi o segundo ponto. E lá no final, os ministros ainda, por sugestão até do ministro Flávio Dino, os ministros acabaram concluindo que o período em que o nome desse condenado vai ficar constando desse cadastro não é até o período da habilitação judicial, mas sim até o final do cumprimento da pena efetivamente. E só para a gente lembrar, muitas vezes as pessoas acham que o cumprimento da pena tem a relação com o regime de pena que está sendo cumprido. Então, ele estava em cárcere, ele estava num regime fechado, cumprindo a pena, e passa para o aberto, para o semiaberto ou para o aberto. Isso não significa que ele acabou de cumprir a pena. Então, se ele foi condenado a 3, 4, 5 anos, esse será o período até que ele cumpra todo efetivamente aquele período, para que o nome dele seja efetivamente retirado desse cadastro de pedófilos. Por unanimidade, os ministros entenderam, portanto, que o cadastro é constitucional, o Estado pode legislar sobre essa matéria, que não tem a ver com matéria penal e, portanto, não é competência do Congresso, tem a ver com dados administrativos, tem a ver com dados e números que podem favorecer a adoção de políticas públicas para coibir e prevenir esse tipo de crime e localizar aonde ele acontece mais e de que maneira ele acontece, e que, portanto, a lei é constitucional, mas que tem que haver esses cuidados em relação à publicidade, trânsito em julgado e ao cumprimento da pena na íntegra, para que o nome saia desse cadastro. Seguimos falando de crime. Em caso de tráfico de pessoas, sequestros, a polícia e o Ministério Público podem pedir informações à empresa de telefonia sem ordem judicial? A pergunta foi respondida nesta semana no plenário. O questionamento foi feito pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, contra dispositivo da Lei 13.344 de 2016, que trata da prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Isso porque um artigo dessa lei acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal, permitindo o repasse de dados cadastrais por operadoras de celular a delegados de polícia e membros do Ministério Público em investigações sobre tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que havia votado pela validade da previsão contida na lei em questão, sendo acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Fachin entende que o direito à proteção da privacidade não é absoluto, mas qualificado, pois a lei pode restringi-lo. Os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber votaram antes de se aposentar, divergindo do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou voto vista, dando parcial procedência ao pedido. A possibilidade de requisição de dados cadastrais restringe-se às informações concernentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Conferir interpretação conforme a Constituição, ao inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 13b, para que ele seja interpretado como uma limitação da exceção prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, de modo que o acesso das autoridades às informações mencionadas no caput sem prévia autorização judicial se dê pelo prazo máximo de 30 dias. Reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 13b do Código de Processo Penal. Dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça a respeito desta decisão, para que, valendo-se de sua competência normativa, possa criar normas administrativas a serem seguidas, a fim de viabilizar, na maior medida possível, que magistrados e magistradas, quando provocados, não deixem de escoar o prazo de 12 horas previsto no parágrafo 4º do artigo 13b ou adotem outros procedimentos. Assim, o plenário, por maioria, decidiu pela constitucionalidade da requisição de dados das operadoras telefônicas pelo Ministério Público e por delegados sem autorização judicial. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação direta, vencidos
em diferentes medidas os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Nesse julgamento, os ministros levaram em consideração a natureza grave dos crimes para autorizar de forma excepcional a necessidade de autorização judicial para se ter acesso aos dados telefônicos. Tráfico de pessoas, sequestro mediante ameaça, são crimes que a polícia precisa agir muito rápido. Agora, quais são os dados, Karina, que aí sim são necessárias ações judiciais, decisões judiciais para se ter acesso a eles? Olha só, os ministros julgaram a ação improcedente. Isso significa dizer que a lei é constitucional. E para que haja a necessidade de ordem judicial, os ministros mantiveram o que está previsto na lei para se requisitar às empresas de telefonia, por exemplo, que ela passe o sinal para localização tanto da vítima quanto do suspeito. Vamos levar em consideração que essa legislação ela foi criada para buscar a vítima e também buscar esses suspeitos. Mas, nesse caso, os ministros mantiveram a necessidade de ordem judicial. E para aquelas tantas outras situações que a própria Constituição estabelece, como para escutar a conversa, né, dos suspeitos, é preciso ordem judicial. E a gente fala aí de interceptação telefônica, porque uma gravação, uma conversa que ela é interceptada sem ordem judicial e sem que os interlocutores saibam, ou pelo menos um sabe que está sendo gravado e o outro não, isso é gravação clandestina, é crime, não pode acontecer. Então, na interceptação telefônica, existe uma possibilidade prevista na Constituição para fins de investigação criminal ou para fazer prova em um processo penal. Nós temos uma lei que regulamenta essa interceptação telefônica e, sim, ela precisa de ordem judicial para que a autoridade policial, os delegados de polícia, os investigadores possam escutar a conversa dos suspeitos e, a partir dali, tirar as suas conclusões e isso vir lá na frente, de repente, virar até uma ação penal. Então, para se buscar esses sinais, é preciso ainda a ordem judicial, é preciso ordem judicial para essas interceptações telefônicas e a ordem judicial, ela também é preciso para esses outros casos que não esse cadastro de pessoas, né? Como eles falaram, os dados estáticos. Então, o que não for qualificação pessoal, filiação e endereço dos suspeitos, tudo mais seria necessário um pedido de ordem judicial, mas aí tem um parágrafo que eles acabaram ressalvando. Houve um pedido judicial para buscar aquelas informações junto à empresa. Se em 12 horas não houver uma decisão judicial, pode haver a requisição diretamente para a empresa, justamente por conta da agilidade que é preciso para se resolver esse crime. Esse crime não, esses crimes que estão elencados na lei, porque não é só o tráfico de pessoas, são tantos outros também graves que devem seguir a mesma metodologia. Aí, e assim nós concluímos a edição de hoje. Karina, até a próxima. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, do Direto do Plenário. E nesse final de semana, nosso encontro é aqui no Plenárias. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.